vamos dar início, então, à primeira roda de debate que vai falar sobre o desenvolvimento do capital humano, os desafios que a gente tem para desenvolver o capital humano. A base de uma sociedade democraticamente sustentável é a educação. E a gente ainda, infelizmente, está muito longe disso. A plataforma traz dados muito relevantes, um compilado de informações que mostram que ainda temos muita defasagem nos investimentos, na formação de professores e também em colocar a escola como palco, como cenário do desenvolvimento da cultura. O desenvolvimento constante, sempre respeitando as questões regionais e socioambientais. E é por isso que eles estão aqui hoje, os especialistas, para conversar um pouco sobre isso, quais são os nossos desafios, as maiores dificuldades, o que a plataforma traz de proposta concreta e como a gente pode desenvolver essas propostas. Bem, bom dia a todos, é um prazer enorme, muito feliz de ver aí um processo que se conclui, que passa pelas etapas de começo, meio e fim. Isso é muito bom, né? Termos um produto final que vai ser muito útil, certamente, para todos nós. Bom, eu queria só chamar a atenção em 5 minutos, porque depois temos aí um bate-papo, para alguns aspectos relativos às questões da educação e da cultura, também numa perspectiva da formação de competências criativas, de competências para os setores culturais e criativos. Eu, recentemente, tive uma passagem no Ministério da Cultura, contribuindo para dar institucionalidade a uma nova pasta, uma nova secretaria do MINC, chamada Secretaria da Economia Criativa. E ando envolvida agora, depois que voltei para a universidade, também num certo momento de consultoria, tenho feito algumas coisas para a África, procurado aí também trabalhar aí com alguns outros países nessa discussão sobre a economia da cultura, a economia dos setores criativos. Estamos muito preocupados com a questão da formação. E essa formação ela vai se dar em todos os níveis do ensino fundamental, quando a gente pensa realmente na formação de um profissional criativo, e esse profissional tem que ser formado desde a sua tenra idade, não é? Eu conheci de perto a experiência da Austrália e fiquei muito animada de ver como, desde o ensino fundamental até o ensino médio, já há uma formação voltada para uma profissionalização da cultura e também uma visão empreendedora, que já acontece no ensino médio, na chamada high school. E depois uma universidade que é cada vez mais transversal, que cada vez tem uma preocupação de tratar os problemas do país. Eu estou me referindo aqui à Austrália, não é? Nessa visão de uma religação dos conhecimentos, como diria o professor Edgar Morin, não é? Nós temos que cada vez mais pensar numa visão menos compartimentada da realidade, mais transversal, e numa formação, portanto, do profissional criativo na perspectiva da área, da expertise dos setores específicos, né? E aí nós estamos falando de um espectro grande de formações, todas essas que envolvem os setores simbólicos, que envolvem a questão da ciência e tecnologia, uma perspectiva da educação, da formação de formadores, que me parece que também é um grande desafio, nós vamos ter que enfrentar. Eu estou tentando construir essa formação aí no ano que vem, numa primeira formação no Rio de Janeiro, com a ajuda de profissionais, professores da Austrália. Acho também que precisamos formar gestores para os setores culturais. Acho que também é um desafio imenso, porque cada setor tem suas especificidades e a gente precisa conhecê-los a fundo. E, evidentemente, que nessa visão da gestão, da expertise, da educação do setor, nós vamos ter que ter aí uma grande tarefa que envolve desde a formação dos professores do ensino fundamental até uma nova visão da cultura dentro das universidades. Hoje, a cultura entra na universidade pela porta, eu não diria porta dos fundos, porque eu não quero aqui subestimar o papel da extensão universitária, que é muito importante. Mas nós não vemos ainda uma presença da cultura na perspectiva do ensino e da pesquisa, como nós gostaríamos de ter nessa visão tripartite da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Então, nós precisamos de uma universidade um pouco mais up-to-date, um pouco mais século XXI, que compreenda que cultura precisa ser tratada de uma forma muito mais aprofundada, muito mais complexa, essa complexidade no sentido exatamente da religação, né, daquilo que se pode costurar junto, conhecimentos conjuntos, a favor da construção desse país sustentável que a gente tentou aqui refletir durante esse tempo. Então, vou passar a palavra para que a gente possa discutir depois. Primeiro, gostaria de externar minha satisfação em estar aqui, na Crisantempo, que já estive em várias atividades aqui, e com o IDS, né, agradecer o convite do Capô e do IDS,
por ter participado de todo esse processo. Eu li atentamente a plataforma e é uma satisfação, uma honra ter estado junto nessa construção e que se segue adiante, né? Também não há como não deixar de citar, está aqui ao lado da Marina, uma grande satisfação. A última vez que nós estivemos juntos foi no dia 3 de outubro. Depois não nos encontramos pessoalmente mais, né? Assim como com a Neca também. Uma pessoa querida que tem dedicado sua vida a apresentar um outro processo, uma outra ideia de convivência social, né? Em que a educação tem um papel vital, né? Bom, o que eu teria a dizer sobre a cultura? Cultura é tudo. Está em todos e cabe em todo lugar. E nós somos resultado da cultura. E a cultura é o nosso próprio, assim como a palavra já diz, é o nosso cultivo. Então, nós vamos nos cultivando. A educação é um meio de transmissão de cultura. Se educa a partir de uma cultura, a partir de uma linguagem, a partir de uma abstração. Quando a educação e cultura se distanciam, seria a mesma coisa que o distanciamento entre alma e corpo, ou estrutura e fluxo. Um corpo sem alma, ele perde sentido. Uma alma sem corpo, ela vaga e ela não consegue se estruturar. Então, esse reencontro, e essa seria a prioridade nesse campo, né, estabelecida pelo IDS, ele é fundamental. Parece óbvio, mas não é, tanto que nós não praticamos isso. Nós praticamos uma educação instrumental, instrumentalizadora, que prioriza, no máximo, o repasse de determinadas competências, dissociadas do ambiente cultural, e tecnicista, cada vez mais tecnicista, e, como resultado disso, a gente vai concretizando aquilo que o professor Milton Santos, ainda no final do século XX, ele escreveu um artigo muito significativo que ele dizia que nós estávamos produzindo deficientes cívicos, exatamente por esse distanciamento. Então, reencontrar a cultura com educação tem um papel vital na construção da nossa cidadania, assim como na percepção de um novo estágio civilizatório que a gente pode viver. As populações ameríndias, elas têm isso muito claro, muito presente. Em Quechua, Sumak Kansai, que é o bem viver. Em Aymara também é o Sumakamana, que é esse encontro, a vida em harmonia, a formação a partir do ambiente e dentro de um contexto cultural. Aqui, com os povos Guarani, a mesma coisa, é o Tecoporã. E esse encontro e essa prioridade, ela tem esse significado, ela seria o nosso Tecoporã. E vejam que ela vai muito além do processo de aprendizado. Ela estabelece uma relação das pessoas com o mundo. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação de pré-calamidade pública. As pessoas comemoram as enchentes agora que estão vindo na cidade, né, toda impermeabilizada, comemoram que o sistema de reservatórios não caiu. O sistema lá da Cantareira está em 7,6. E ontem eu vi gente comemorando que continuou em 7,6. Isso sobre o volume morto, que, aliás, é um termo absolutamente inapropriado, né? Como se aquela água fosse apenas um reservatório da morte, né? Onde não existisse a vida, né? Pois bem, o que isso tem a ver aqui, falando em São Paulo, né? Com a Tecoporã ou com a proximidade entre educação e cultura? É o entendimento do ambiente em que nós vivemos. Para os Guarani, para os Quechua ou Aymara e para todos os povos originários dessa terra que veio a se chamar América,
jamais se dessacralizaria a vida, jamais se defecaria na água em que a gente bebe. Aliás, os animais também têm essa inteligência. Nós não temos, nós perdemos isso. Por quê? Porque vivemos num ambiente de absoluta alienação. A alienação que é dirigida a partir de uma série de outros componentes, de outras lógicas que não a lógica da vida. O reencontro da educação com a cultura, eu diria que ele é fundamentalmente o reencontro das pessoas com a vida. E assim a gente poderia apresentar uma outra forma de convivência. Nem seria apropriado dizer de desenvolvimento até, mas de convivência com o ambiente e nos colocarmos no mundo, nos percebermos no mundo. Então, essa prioridade estabelecida pelo IDS é absolutamente apropriada. Resultados concretos, aqui só como exemplo. Medellín, na Colômbia, eu tenho bastante amigos na Colômbia, estou sempre por lá, não é? Houve uma decisão quando eles fizeram a virada de Medellín. Medellín, vocês sabem, era a cidade de Pablo Escobar, dominada pelas guerrilhas ou pelo narcotráfico. Aproximadamente, até o início do ano 2000, aproximadamente 30% a 40% da cidade era ocupada pelo Estado. O restante, o Estado nem chegava, né? Ou era Farc, ou era ELN, ou era cartel do Pablo Escobar, ou o que seja. Pois bem, um dia a população de lá decidiu dar um basta nisso tudo. Formaram um Compromisso Cidadão, que era um partido municipal, ganharam as eleições e fizeram a virada. Por onde eles fizeram a virada? Pela cultura. Decidiram, a primeira decisão do primeiro prefeito, que era o Fajardo, e de todo o pessoal que construiu esse movimento, subir o orçamento municipal da cultura de 0,7% para 5%, de uma vez só. E aí começaram a investir em pequenas delicadezas e singelezas para a sua população. Por exemplo, banheiro público. Primeira vez que eu fui a Medellín, ainda mal tinha saído do governo, trabalhei no Ministério da Cultura e fui tratado como autoridade de governo, enfim. Qual foi o primeiro lugar que foram me levar para conhecer Medellín? Um banheiro público. Fato muito inusitado, eu não conheço em nenhuma outra situação alguém, uma autoridade de um governo municipal que fosse apresentar o banheiro público para outra. Não era nada demais, mas ele tinha os mosaicos, ele era limpo e ele tratava bem as pessoas. Como também uma praça de pés descalços no centro financeiro da cidade, em que as pessoas podem tirar o sapato, pisar num riachinho com seixos, levantar a calça e sentar e se divertir, ou trilhas de mosaicos, até as grandes bibliotecas de Medellín, não é? Onde as crianças e os jovens saem da escola e passam o dia nas bibliotecas, que são enormes e maravilhosas, nas favelas, instaladas nas favelas de lá. Pois bem, a cidade foi se reinventando a partir dessas pequenas ações culturais, o reencontro com as escolas também. Algo que eles fizeram que foi muito significativo foi o seguinte: ao invés de fazer grandes prédios escolares, eles chamaram os escritórios de arquitetura de Medellín para que cada escritório oferecesse uma proposta de reforma das escolas já existentes. Uma mais linda que a outra. E tudo feito com modéstia, mas com muita seriedade, com muita beleza e inventividade. Não à toa, Medellín, a partir de 2012, foi considerada a cidade mais inovadora do mundo. E antes era Medellín, esse título dado pela ONU, não é? É um laboratório de políticas públicas e que aconteceu a partir da cultura. E, para finalizar, um dado muito simples. Em 2002, Medellín tem 2,5 milhões de habitantes, o total de assassinatos, de homicídios na cidade era de 7 mil pessoas por ano. Em 2012, fechou com 700. Reduziu por 10. Efeito exatamente dessa outra percepção da cidadania, das pessoas, com o mundo, com o ambiente, com o cuidado entre elas. Eu diria que esse é o significado da aproximação entre educação e cultura. Obrigado.
Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Já tinha falado para o Capô, acho que foi um resultado muito bacana essa plataforma, a publicação. Como a gente estava conversando com Viola, conseguiu aliar, eu acho que, um conteúdo significativo num formato muito amigável de leitura, né? E o que faz com que a gente possa estar saindo daqueles mesmos grupos e ser uma publicação, ou entrar pelo site e ver, ampliando esse debate, né? Então, acho que é muito bom ter participado de todo esse processo e estar aqui hoje, né, junto com a Cláudia e com o Célio, nessa intersecção educação e cultura. Então, ouvindo a Cláudia falando das questões da criatividade, da formação em relação à cultura, da Austrália, o exemplo do Célio de Medellín, que é maravilhoso, pensando a cidade como uma cidade da cultura, uma cidade educadora. E, infelizmente, né, essa semana nós tivemos aqui a divulgação dos dados da Prova Brasil, que deveriam ter sido divulgados em agosto, só foram divulgados agora, essa semana, onde o Brasil, a média nacional do Brasil, caiu em relação a 2011, quer dizer, em língua portuguesa e matemática, né? Então, eu acho que é um dado assustador quando nós estamos falando o tempo todo, se coloca na mídia, nos estudiosos, todos os políticos colocam, todos, não tem exceção que não coloque a educação como prioridade absoluta nos seus discursos, mas com pouquíssima efetividade na prática, né? Nós temos um estado como o estado de São Paulo, mais rico do Brasil, que está nesses rankings, que eu acho muito ruins, esses rankings, e também pensar essa avaliação, ela é muito reduzida, mas é o dado que temos, né? Então, São Paulo está em 10º lugar na média nacional, que é assustador, né? Eu acho assustador. Não conseguimos atingir a média, a meta esperada, não estamos com um nível adequado de aprendizagem nas questões básicas de língua portuguesa e matemática. Então, nós estamos em pleno século XXI, com todas essas questões que já foram aqui, né, parcialmente, ligeiramente levantadas pela Cláudia e pelo Célio, e, quando a gente olha para a nossa realidade, nós estamos absolutamente na contramão desse processo, né? Raríssimas exceções colocam a educação como prioridade e nessa intersecção com a cultura. Então, quando a gente está pensando em educação integral, que é pensar a integralidade da educação e é onde a cultura tem um papel fundamental, né? Na plataforma, nós destacamos, entre essas 15 prioridades na relação da educação, nós destacamos a questão do investimento, né? Foi destacado pelo grupo, a questão do investimento da educação e do professor. Então, vou falar rapidamente sobre isso, para a gente depois só contextualizar essa discussão. Eu tenho discutido sempre de que nós precisamos, sim, que prioridade em educação tem que se refletir em prioridade orçamentária. Acho que tem uma discussão de que não precisa mais recurso, precisa mais gestão. E eu sempre defendo que nós, e aqui no IDS, nós temos essa posição de que nós precisamos de mais recursos e mais gestão. Isso é uma discussão longa, para ficar apenas em alguns pontos. Acho que pensar que nós temos um custo-aluno que varia entre R$ 1.800 ano a R$ 2.300, dependendo da modalidade de ensino, por ano, né? Pensar que qual qualidade nós podemos conseguir com esses recursos que significam mensalidades das boas escolas particulares, algumas mais do que isso até. E pensar, se nós estamos pensando, caminhando em direção a uma educação integral, que eu acho que pode ser um tema aqui que a gente possa estar discutindo agora nessa mesa, né? Quer dizer, isso exige mais recursos orçamentários. E, obviamente, não adianta mais recursos se não tiver uma boa gestão. Não será com mais recursos que nós vamos conseguir, de um ano para o outro, melhores
indicadores, melhores índices do IDEB ou da Prova Brasil, mas é uma condição, sim, desde que tenha uma boa gestão. E essa gestão passa por muitas questões que eu acho que não é o caso aqui, mas pela discussão do Sistema Nacional de Educação, onde haja uma melhor definição das responsabilidades entre União, Estados e municípios. Isso é fundamental, também é objeto do Plano Nacional de Educação, assim como uma gestão mais democrática e transparente. Isso é fundamental. Nós estamos gastando bilhões no Pronatec, por exemplo, que foi tão citado durante a campanha. Não tem uma avaliação sobre isso, não tem um dado exatamente como isso acontece. Então, a questão da transparência e a questão do controle social, que eu acho que é fundamental. Então, é mais recursos e a contrapartida é mais transparência e mais controle social. Só para um exemplo rápido, nós temos vários conselhos de educação. Se nós temos um conselho em relação ao Fundeb, que a missão do conselho é acompanhar a implementação do recurso do Fundeb. Isso é importante, sem dúvida, mas é fundamental que, além do acompanhamento da implementação desse recurso, a gente possa ter os resultados alcançados por esses recursos, né? Quer dizer, não basta o recurso ser bem implementado, ele é fundamental, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje, mas é fundamental que a gente exija resultados concretos em cima das metas do Plano Nacional de Educação, do uso desse recurso. Então, a gestão democrática é fundamental quando a gente está pensando em mais recursos. E o outro ponto que nós discutimos na plataforma é a centralidade do papel do professor. Quer dizer, eu sempre discuto também que a qualidade da nossa educação está no tamanho da qualidade dos nossos professores, né? E aí passa também por uma discussão muito longa, que também existe um debate de pessoas que falam que não adianta dar mais salários para os professores. Obviamente, isso também não vai se refletir um melhor salário no ano seguinte, no melhores resultados, mas uma valorização simbólica do professor pela sociedade, como existe na Finlândia, como existe no Canadá, para dar um exemplo que não é tão distante como a Finlândia, mas como existe no Canadá e outros países que têm resultados melhores no PISA, né, que é a avaliação internacional, uma valorização simbólica do professor pela sociedade, que é concretizada em planos de carreira, de salários dignos, compatíveis com a função e, especialmente, com a formação. Então, nós estamos falando aqui de criatividade, nós estamos falando de cidades educadoras, estamos falando de uma educação que sai dos muros da escola e se abre para a comunidade, para a sociedade, uma educação que tem que estar dialogando com a sua comunidade, ao mesmo tempo que dialoga com todas essas questões já levantadas aqui do mundo global hoje. Então, é uma educação onde que o professor tem que estar muito bem formado. Nós temos que fazer uma revolução na formação dos professores, a formação inicial desses professores, que é absolutamente desconectada com a realidade da sala de aula, desconectada com as questões da contemporaneidade, e 80% dessa formação está na mão das universidades privadas. Então, não se trata de uma tarefa fácil, mas é fundamental que haja um papel do MEC aí de pensar parâmetros nacionais, pensar exame nacional, pensar algumas formas que possam estar incluindo as universidades privadas, as universidades públicas, dentro de um esforço que é muito grande da formação inicial dos professores. E não é só a formação inicial, é a formação continuada dos professores ao longo da educação, ao longo do tempo que ele está trabalhando, com esse foco na sala de aula. Então, acho que essas questões são fundamentais e nós não vamos avançar se nós não resolvermos e enfrentarmos essas questões. Vocês têm mais um período de troca, né? A NECA colocou bem essa questão dos professores, da valorização, a capacitação, e tem essa questão do desenvolvimento da cultura, da regionalização da cultura, da escola como palco, espaço, né? E essa integração. E a gente ainda tem muita dificuldade de fazer essa integração, né? Vocês enxergam um futuro melhor a partir dessas propostas? Acredita que elas podem ser implementadas de fato?
Bem, essa é uma boa pergunta, né? Será que isso vai acontecer, não é? Nós não somos aqui as pitonisas, né? Para termos aí uma clareza do que vai acontecer, pelo menos a curto prazo, não é? Esperemos que a médio prazo a gente consiga isso. Eu penso que todas as questões colocadas aqui pela NECA e pelo Célio, né, um pouco por mim, são importantes e dão um pouco conta dos desafios que a gente tem aí para viver nos próximos anos, nessa perspectiva da educação, desde a educação fundamental até a educação de pós-graduação, né? Pensarmos a educação como um processo inteiro, não é? E não compartimentarmos e pensarmos somente a escola, ou somente a universidade, ou a formação profissionalizante, técnica, tecnológica, que também é tão importante. Eu sei que o SENAC está aqui, eu dirigi o SENAC no Ceará, foi uma experiência maravilhosa. Fico muito feliz porque eu tenho, na minha vida, tido chance de trabalhar e pensar políticas para a educação numa perspectiva maior do que somente a universidade. Mas, voltando à questão da Austrália, eu diria o seguinte: lá eles tratam a educação como o maior serviço de exportação. Eu acho interessante isso. A gente diria, mas como? Não é? Quer dizer, a educação como um serviço criativo. Eu acho que isso é um dado muito interessante. Eles dizem que não há nada mais simbólico para eles e que tenha mais valor agregado do que uma grande expertise em formação. E hoje eles são um grande centro de formação para toda a Ásia, né? Eles hoje exportam tanto a expertise dos professores, dos consultores, como eles atraem alunos, não é, para lá, que vêm, portanto, do Japão, que vêm da China, que vêm de Singapura, que vêm de todos aqueles países que estão ali perto na Oceania. Então, essa perspectiva de que a educação é o maior bem, é um grande bem, com um grande valor agregado, é muito interessante, né? Uma outra preocupação, quer dizer, tratar a educação a partir do seu conteúdo cultural. O Célio falou muito sobre isso aqui, a questão da religação com os imaginários, com os territórios, com as regionalidades. Isso é super importante. Ao mesmo tempo, a aproximação imensa e cotidiana com a ciência e tecnologia, não é? Conteúdo cultural com tecnologia. Tecnologia que permite acesso, que permite que se possa trabalhar à distância, que permite que se pense de uma forma transdisciplinar, grupos de pesquisa que trabalham de uma forma absolutamente religada, não mais compartimentada. Eu fiquei muito impressionado de ver, exatamente, eu estou trazendo o exemplo da Austrália, porque é um exemplo interessante em alguns aspectos. Acho que a Colômbia é perfeita também, e Neca falou aqui do Canadá. Enfim, tem muito benchmarking aí para se fazer, não é? O Brasil não precisa inventar a roda. Há muita coisa interessante que merece a nossa análise e a nossa reflexão. Mas eu vi, por exemplo, toda a discussão do planejamento sobre, no caso lá do estado de Queensland, onde eu estive, cuja capital é a cidade de Brisbane, né? O estado de Queensland é um estado do tamanho do Nordeste brasileiro, em termos de dimensão territorial, como se fosse um estado do Maranhão até a Bahia, 9 estados aí. A capital é Brisbane. Eu participei do planejamento dessa cidade, Brisbane 2040. A grande discussão, a universidade e a educação, de uma forma geral, estava presente de uma forma fundamental na discussão do planejamento do estado e da cidade, né? O que já é um dado muito importante. Quer dizer, não haveria planejamento se não houvesse essa compreensão do eixo educação. E todas as discussões, por exemplo, sobre a cidade, né, se davam de uma forma transdisciplinar a partir do eixo educação. Ou seja, se pensava a cidade numa perspectiva da cultura, dos setores artísticos, da questão da ciência e tecnologia, das tecnologias de informação. E, portanto, isso dava uma possibilidade da educação, que já é transversal, de ela contribuir muito na discussão do que a cidade de Brisbane gostaria de ser, o queria ser, o desejaria ser para 2040. Então, esse é um aspecto que eu acho que, talvez, para a gente realizar no Brasil essas questões, talvez a gente precise pensar os nossos planos, a nossa forma de planejar. E também trazer a educação realmente como um eixo estratégico, né? A gente tem falado, e a ONU agora fala, da cultura como o 4º pilar de desenvolvimento. A cultura entra como um eixo, depois do eixo social, depois do eixo político, depois do eixo ambiental e econômico. A cultura passa a ser tratada como eixo. Ainda de uma forma retórica, mesmo nas instituições internacionais, essas questões ainda são mais retóricas do que reais. Mas eu penso que a educação é um grande veículo para trazer a cultura para essa discussão.
A cultura que ainda é periférica, que ainda é marginal, basta se perceber como as pastas da cultura são tratadas no Brasil, não é? Elas são muito marginais. E aí eu me lembro muito da professora Isaura Botelho, nossa querida Isaura, que dizia assim, quando o MEC e o C do MEC era da cultura, tínhamos uma relação mais próxima entre as políticas de cultura e as de educação. No momento que o Ministério da Cultura sai do MEC e passa a ter institucionalidade própria, de uma certa forma, enfraquecemos essa relação de integração entre políticas de educação e de cultura. O Ministério passa a existir com autonomia, mas ele perde numa relação que ele tenta, digamos até que ele tenha tentado nos últimos anos recuperar, através do Mais Cultura nas escolas, mas tudo é muito incipiente. Então, eu concordo inteiramente com a Neca quando ela diz que a gente tem que lutar por recursos, lutar por gestão, lutar por transparência e termos clareza de metas, de avaliações de caminhos, para que a gente possa dar concretude aos desejos, não é, que a gente tem de mudança. Continuo achando que há muito mais retórica nessa discussão ainda, nos palanques dos políticos, do que realmente uma compreensão do papel estratégico dessa questão da educação e do conteúdo cultural da educação para esse país. Em termos regionais, acho que precisávamos também ter uma educação muito mais voltada aos contextos regionais e globais ao mesmo tempo, né? Não estamos falando de um regionalismo ingênuo ou puro, não é? Somente voltado às culturas tradicionais populares, mas precisamos... Né? Isso o tal do Paul Keating, que era o primeiro-ministro lá da Austrália, há 20 anos atrás, ele dizia, nós precisamos entender o que a Austrália é, além de ser uma colônia, ex-colônia inglesa. Nós temos que recuperar os nossos próprios valores. É daí que surge a discussão lá de uma Austrália criativa. Eu acho interessante que a gente também pense a mesma coisa, no sentido de dizer o que é que nós somos, o que é que o Brasil poderia ser em termos de contraponto de modelos de desenvolvimento que aí estão. Existe um modelo do Cone Norte, existe uma lógica das indústrias culturais, que são espoliadoras, que são pasteurizadoras, né? Por outro lado, nós poderíamos ter um contraponto de uma educação que nos situasse nos nossos imaginários, que bebesse na nossa diversidade, que produzisse realmente uma sustentabilidade social, né? Uma educação completa, uma educação humanista, humanizadora. Eu acho que, para tudo isso, nós precisaríamos ter clareza desse papel da educação no processo de desenvolvimento. Eu acho que essa relação ainda é uma relação superficial e pouco compreendida. Eu queria colocar um pouco essa problemática, acho que merece, então, da gente uma reflexão e uma ação maiores. Acho que o tempo até já está... Então, primeiro, poesia e amorosidade. Sem poesia não há como a gente dar um salto, as pessoas olharem para o futuro. A gente idealizou por demais a técnica, e a técnica está levando a isso aí que a gente está vendo. Amorosidade é a relação harmônica com o mundo e como que você se relaciona com o outro. Então, diria que esses são dois componentes fundamentais. Outro, olhar para nós mesmos. Vejamos lá a experiência de Paulo Freire, né? Aliás, o Brasil é um dos países que tem os educadores mais geniais. Desde o tempo da Escola Nova, já temos 80, 90 anos, com educadores da maior qualidade, né? E a gente ainda vive num país em que acha natural ter 8, 9% de analfabetos acima de 15 anos. Coisa que na América do Sul, só o Paraguai tem um número de analfabetos maior que o Brasil. A Bolívia eliminou o analfabetismo. Agora, a Unesco agora decretou oficialmente a Bolívia é um território livre do analfabetismo, assim como o Equador, assim como Venezuela. Os países do Cone Sul nem se fala, né? Uruguai, Argentina e Chile. Então, a gente vive com uma chaga. E acha natural, e eu diria, aliás, que é o grande fracasso das políticas sociais de todos os governos, é não perceber o analfabetismo enquanto uma política de inclusão e desenvolvimento social da maior importância, estratégica, que diz respeito não somente à população analfabeta, mas diz respeito à sociedade toda, que seria a forma de a sociedade perceber a educação como um bem fundamental para o desenvolvimento humano. E aí a gente pega ali Paulo Freire, né? Trabalhava com o quê? A partir do movimento de cultura popular.
no Recife, isso na época do Arraiz, a partir de círculos de cultura. Todo o processo a própria pedagogia do oprimido, o próprio método Paulo Freire, é resultado dessa percepção da cultura. Mas aí a gente pega todas as nossas outras experiências, Anísio Teixeira, Mário de Andrade aqui em São Paulo, com os parques infantis, anos 30, já se fazia ação de educação em tempo integral em São Paulo, 1937, parques infantis, as crianças tinham no contraturno uma série de atividades culturais, marcenaria, folclore, brincadeiras, jogos, desenvolvidos aqui na cidade, uma rede intensa, inclusive, de parques infantis, o Anísio Teixeira, Escola Parque e tudo mais. Então, às vezes a gente roda e, se a gente olhar para nós mesmos, olhar para os nossos vizinhos, nós vamos ver que as soluções estão ao nosso alcance. Eu acho que, para terminar aqui essa fala, eu acho que é importante a gente pensar que esses desafios, né, nessa intersecção de educação e cultura e da educação no país hoje, como o Célio falou, nós temos questões assim bizarras, básicas, né, analfabetismo, quer dizer, é uma coisa de indignar, assim como pensar que nós temos, em 2013, a gente recuou nas notas de língua portuguesa e matemática, nem alcançando a meta e nem um nível adequado, né? Quer dizer, é um negócio... Nós não conseguimos ainda alfabetizar as nossas crianças aos 8 anos de idade. Nós não conseguimos ainda esse dado. Então, são questões básicas que nós estamos falando. Agora, o que eu acho que é importante é que nós temos que resolver essas questões básicas ao mesmo tempo em que nós refundamos essa escola para as questões do século XXI. Quer dizer, nós temos que formar essas crianças, esses jovens, para esse mundo que nós já estamos vivendo. Então, nós realizamos o SEMPEC em parceria com o IDS, fizemos rodas de conversa na questão da educação, pensando o que é essa educação, né? O que é essa educação que tem esse eixo da sustentabilidade? O que é essa educação que está pensando a diversidade cultural hoje, né? Essa é uma questão fundamental hoje. A escola, a violência, a agressividade, a desconexão da escola, essa questão de pensar o respeito à diversidade cultural, o diálogo. E a democracia, a participação, né? Nós vivenciamos essa eleição, o que é essa participação, o que é essa possibilidade de participação, que eu acho que se realizou muito pouco e que tem um potencial tão grande com as novas tecnologias, pensar essas novas tecnologias, pensar essas ferramentas, né? O que é pensar essa educação para frente, para o século XXI. Então, é uma tarefa que não é de um governo, é uma tarefa da sociedade como um todo. Temos que mobilizar todo o potencial da sociedade se nós queremos mesmo avançar em relação à educação, resolvendo as questões do século XX e pensando essas questões, formando para essa sociedade, para essa cidadania, para esse mercado de trabalho. Eu acho que é uma tarefa enorme e nós temos que, enquanto sociedade, enfrentar se nós queremos isso de verdade.